Fala galera, me desculpe aí, acabei demorando para fazer a postagem do nosso jogo no Squash na construção da equação e da função quadrática. Em função disso eu vou alterar a data lá no sistema e vou divulgar para vocês no Classroom e no grupo do WhatsApp para vocês terem ciência. Vamos lá, primeiramente antes de mostrar como é que ficou esse jogo, que eu refiz todo ele da versão que eu já tinha mostrado a vocês em aula, para uma nova versão. Como é que vai ser? Deixa eu botar aqui uma tela de apresentação e vou compartilhar essa apresentação com vocês para explicar ela, qual é o princípio básico que está inserido na construção desse jogo. Não era assim que eu queria apresentar. Pera, deixa eu ver se eu encontro aqui um outro modo de apresentar. Prontinho, deixa eu ver se está apresentando no vídeo. Pronto, está perfeita aqui essa apresentação. Então vamos lá. O projeto de função quadrática no Squash consiste basicamente em fazer um aplicativo para resolver equações e construir uma função quadrática na modalidade de interação com o usuário. Então, qual é a estrutura do projeto? Vocês já fizeram, já visualizaram. O projeto é dividido em duas etapas ou fases. A primeira etapa, vocês irão construir um programa que reconheça a equação do segundo grau para determinar suas raízes. Isso, pelo que eu vi, todas as equipes já fizeram, só precisa de fazer alguns ajustes que eu vou mostrar no vídeo. E a segunda etapa, ou fase, é integrado com a fase anterior, como fosse um jogo de 2 níveis. Irão construir um programa para expressar uma função quadrática a partir do coeficiente A da função e de suas raízes reais. Para depois dela construir a função, você solicitar para que ela determine as coordenadas do vértice da parábola e sua interseção com o eixo Y. Então, como é que a gente vai fazer? Primeiramente, tem que preparar para as fases. O que consiste o preparatório das fases? O programa poderá apresentar uma tela de abertura, estilo jogos, com botão de iniciar e uma opção para o menu de ajuda. A gente vai visualizar já na hora que a gente entrar na tela, e eu vou construir com vocês um botão para ajuda. O botão de iniciar o jogo, o play, eu já construí. É uma opção apresentar essa tela de abertura para o programa não ser executado diretamente assim que acionar a bandeira. Então é uma opcional, fica em estilo mais no jogo tipo do Mario e outros jogos, que ele já não entra diretamente no jogo. As instruções podem constar na própria tela do Squash, onde registramos as notas e créditos também. Ou seja, quem não fizer o menu de ajuda ou o menu de instruções dentro da tela do Squash, poderá fazer as instruções dentro do próprio menu de instruções do Squash. Independente, você teria que colocar na instrução, no mínimo, que clique na bandeira ajuda e acesse o menu de ajuda, ou clique na bandeira e depois para iniciar a construção, e logo na sequência clique no menu de ajuda para visualizar as instruções do jogo. No mínimo teria que ter isso. Vamos ver como podemos fazer estes botões de telas de iniciar o jogo com instruções ou não. Então a gente vai ter que fazer, vamos visualizar como é que faz isso. A fase 1, que é o que vocês já executaram. Na fase 1, você poderá colocar a identificação do usuário para ampliar a interação, isso é opcional, então você pode solicitar para que o usuário informe seu nome para poder utilizar durante a construção, isso é opcional. Mas você vai precisar obrigatoriamente solicitar os valores dos coeficientes A, B e C, mostrar ao usuário a equação construída, alguns não fizeram isso, eu vou mostrar como é que podemos ajustar para ela ficar aparecendo. Como os valores podem ser positivos, negativos ou nulo, podemos escrever ela da seguinte forma: ax² mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c estejam dentro do parêntese. Isso para reduzir o número de casos, porque você teria que construir uma equação aonde b é positivo, aonde b é negativo, aonde c é positivo, aonde c é negativo. A positivo e a negativo não tem diferença, porque não precisaria o sinal não teria nenhum outro sinal além do sinal do número A na frente dele. Mas no B, que você pode ter mais B ou menos B, isso aí teria que fazer uma variação. Então só aí você teria para B positivo, para B negativo,
para ser positivo e para ser negativo. Você poderia ter 4 construções. Então, para não ter que escrever 4 equações para cada caso, usando os casos do se. Se B for positivo com C positivo, escreva assim. Se B for positivo com C negativo, escreva desse outro. Aí você teria mais 2 casos para quando B fosse negativo. Então, para não ter que fazer essas variações, vocês podem escrever dessa forma. Na sequência, a gente vai programar para verificar se a equação é do segundo grau ou não, informando a condição para C. Então, uma das equipes conseguiu forçar o programa para que o usuário escreva sempre uma equação do segundo grau. Então, nessa versão, eu vou mostrar a vocês como é que vocês poderiam condicionar para que ele analise se é a equação do segundo grau ou não. Primeiramente, se é a equação o que foi escrito e se essa equação ela é do segundo grau. Então, em caso negativo, forneça um comando para reiniciar o registro dos coeficientes. Então, se você fizer essa análise, você lança no programa uma função para que ela analise quando for negativo, reiniciar. Se a informação não for do segundo grau, automaticamente ela reinicia o lançamento dos dados. Ainda na fase 1, caso a equação seja do segundo grau, a gente vai programar para calcular o valor de delta, analisando o número de raízes, caso exista. Então, não esqueça de programar para exibir o resultado desta análise. Então, em algum momento, você não precisa programar para a fórmula do delta aparecer. Tipo, delta vai ser, bora supor assim, A, B, C, é 1, 2, 3, nessa ordem. Então, na hora de calcular delta, B ao quadrado menos 4AC, você não precisa botar lá 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 3, que é igual a tanto. Não precisa fazer esse cálculo aparecer. Mas é importante que vocês forneçam em algum momento a visão de como é que calcula o delta, para que o usuário possa interagir e ter uma noção de como é que chegou o resultado do delta. Eu vou mostrar no slide uma possibilidade, que inclusive uma das equipes já tinha utilizado essa ideia. Calcular o valor das raízes da equação do segundo grau. Então você vai ter que calcular quem é x1, x2, caso existam de forma diferente ou de forma única. Não esqueça de apresentar o resultado das raízes para o usuário. Então você tem que apresentar pelo menos o resultado. Você pode apresentar a fórmula de como calcula, como uma imagem na tela, como se fosse um novo personagem. Eu vou mostrar como é que podemos fazer essa parte de inserção de imagens. Na fase 2, que é a fase que está faltando para todo mundo, o sistema manterá o nome do usuário se tiver solicitado na sessão anterior. Então, se você solicitou o nome do usuário na primeira fase, o nome do usuário será mantido. Nesta fase, você precisa programar para iniciar zerando o valor dos coeficientes A, B e C, o registro do delta e suas raízes. Por quê? Porque você vai iniciar um novo nível do jogo. Então, o usuário tem que fornecer um novo número A, um novo número das raízes que vai ser solicitado, e o valor de delta, B e C, se for necessário, terá que ser calculado pelo sistema a partir deste momento. Então, tem que mandar zerar todos os coeficientes. Então, vamos solicitar o registro de algumas delas e obter os demais pelo sistema. Então, vamos solicitar que seja fornecida alguma dessas variáveis e as outras vão ser fornecidas pelo sistema. Que variáveis são essas? A gente vai programar o coeficiente A e as raízes da função quadrática, que é o objetivo da fase 2. Na fase 2 ainda, vamos programar para solicitar esse coeficiente A e suas raízes da função quadrática. Estou repetindo o último comando da tela. Com estes valores, vamos programar para escrever a função quadrática, a função do segundo grau ou a função quadrática, mas preciso decifrar qual é a relação entre os coeficientes e suas raízes para escrever a equação. Isso eu mostrei na sala de aula qual é a relação que existe entre eles. Inclusive, eu vou botar o template, o Jamboard dessa aula junto com o vídeo para que vocês possam revisar e relembrar. A dica da dedução, ela está relacionando a fórmula da soma e produto das raízes. Caso a função quadrática montada determine o valor, com a função quadrática já montada, determine o valor das coordenadas do vértice da parábola, mostrando como se calcula. Então você vai poder mostrar uma fórmula na tela ou apresentar em forma de interação com o usuário.
como fosse o seu personagem falando como é que se calcula as raízes, as coordenadas do vértice, melhor dizendo. Na fase 2, eu esqueci de animar esse trecho final. Mostrar a função quadrática montada, que é o que eu já tinha colocado na última tela. Então, na hora que você vai mostrar, você tem que mostrar que x do vértice é menos b sobre 2a, y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, você pode mostrar para o usuário como a imagem. Inclusive, vocês podem digitar essa fórmula usando o editor de texto de vocês no computador Word, que tem lá a opção no menu de inserir. Você localiza no canto superior direito a opção símbolos e equação. Quando você clica em equação, ele vai abrir um sistema para você digitar as fórmulas. Isso na versão do Word 2016 em diante. Mas quem tiver outras versões pode digitar como fosse pegando pedacinhos de peças e colocando. Ou até pegar uma imagem na internet que tenha essa fórmula para colocar. Mostrar o resultado para o usuário, determinar o ponto de interseção com o eixo Y. Finalizando isso, você cumprirá a etapa dessa parte do projeto. Agora vamos visualizar como é que ficou aqui o meu programinha pronto. A partir de agora, a gente vai visualizar como é que seria esse programinha pronto. Então, deixa eu entrar aqui na tela. Quando clicado na bandeira, vem aparecer a tela caçada com equação e função quadrática. Eu vou mostrar qual foi o programa, qual foi o código que eu utilizei para dar esse efeito aqui de aparecendo devagarinho o nome função quadrática. Eu vou jogar ele todo, depois eu vou mostrar a opção para poder inserir os comandos. Então eu vou clicar aqui em Play, eu vou criar um outro botão aqui para acessar o menu de ajuda, que é onde vocês colocariam as instruções. Clica no Play, aí começa a interação. Olá, me chamo Lion, preciso de sua ajuda para encontrar um oásis. Mas antes poderia saber qual o seu nome. Aí eu vou botar aqui, Benício. Seja bem-vindo, Benício. O caminho para o oásis só aparecerá depois que encontrar as raízes da equação do segundo grau, que irá me ajudar a montar e resolver. Aí eu botei para soltar um áudio, fiz uma animaçãozinha de movimento para dar uma certa dinamicidade. Inicialmente preciso que informe os valores para os coeficientes A, B e C da equação. Então você pode programar para que a imagem do texto apareça. A partir de agora eu vou digitar as equações. Lembre, tem a situação. Se eu digitar que A é 0, e eu programei que quando fosse digitado o valor do coeficiente, ele fosse mostrado também. Quando B é 0 também, e C é um número qualquer, vem a expressão 0, como eu falei lá com os parênteses. E vem aqui, uma equação é uma sentença matemática que possui uma igualdade, pelo menos uma incógnita, ou seja, quando temos envolvido uma expressão algébrica em igualdade. Isso não é equação. Vamos tentar novamente, conto com a sua ajuda para encontrar o oásis. Aí, vem de novo a tela e os coeficientes permaneceu porque foi a última coisa que você lançou. Agora eu vou digitar que A é 0, B é o número 4, B é o número 4 e C é o número 8. E C é o número 8. Aí ele vai e monta a equação 0x², 4x mais 8 é uma equação de primeiro grau. Ou seja, 4x mais 8 igual a 0 é uma equação de primeiro grau e a raiz é menos 2. Aí vem a informação. Para a equação C do segundo grau, o coeficiente A tem equivalente a 0 para quaisquer valores de B e C. Pronto. Aí vem de novo que o usuário ele não sabia o que era uma equação do segundo grau. Agora ele já sabe. Para ser uma equação do segundo grau, o A não pode ser 0. Então eu vou botar agora um número diferente de 0. Vou botar 2 para começar. O B eu vou colocar 0. E o C eu vou colocar 8. Menos 8. Aí, muito bem, Benício. A equação que vamos resolver é 2x² mais 0x menos 8 igual a 0. Então teria que fazer uma fórmula para tirar o 0x. Não precisa. Para facilitar, vamos determinar o valor de delta e analisar o número. Delta é 64. Observe que apareceu a fórmula. Benício, tem uma ótima notícia. Como o delta é positivo, teremos duas raízes reais e distintas. É sinal que teremos dois caminhos para chegar no oásis. Agora precisamos calcular cada uma das raízes para mostrar o caminho. Aí eu mandei aparecer na tela a fórmula
como é que calcula x1 e x2, e ele já veio dando o resultado usando os coeficientes. Aí agora eu tenho dois caminhos para escolher, caminho x1 e caminho x2. Qual caminho devo escolher para encontrar o oásis? Qual a diferença que eu programei? O caminho do x1 é indo pelas montanhas e o caminho x2 é indo pelas planícies. A diferença só vai ser essa na hora que eu botar. Então o usuário vai digitar lá x1. Muito bem, vamos pegar o caminho pelas montanhas. Aí faz essa interação com a ideia de redução de tamanho. Este é o oásis, ele chegou no oásis pensando, vamos beber, vamos logo, vou correr para beber água. Que é água maravilhosa, fresquinha. Para repetir essa aventura, se clicar, é só clicar no botão voltar. Agora que eu para iniciar a caçada, já que eu recuperei parte de energia, é só clicar no botão caçar. Então eu vou mostrar como é que faz para poder esses botões aparecer. Esses botões aqui, se eu clicar em voltar, vou clicar aqui uma vez, ele vai voltar para o início da tela com o leão já perguntando os coeficientes de A. Eu vou digitar agora que A é 1, B é 4 e C é 5. Muito bem, Benício. A equação que vamos resolver é 1x² mais 4x mais 5 igual a 0. Para facilitar, vai calcular o valor de delta do número de raízes existentes. Delta é negativo. Delta negativo, aí eu tenho que programar aqui para consertar. Felizmente, Benício, essa equação não possui raiz, porque delta negativo não possui raízes reais. Então não tem como chegar ao oásis. Vamos tentar tudo novamente. Aí ele lança de novo, só que não escondeu as variáveis que a gente lançou. Agora eu vou digitar 1, 5 e menos 6 para o coeficiente C. Ele vai calcular o delta. Opa, não leu o número B. Vamos ver se vai dar algum problema. Na hora eu dei Enter, eu acho que não saiu o número B. Pronto, delta é 24. Ele ainda considerou que B é 0 e fez um cálculo. Vai ter dois caminhos. A diferença para quando tiver duas raízes, quando x' e x² forem iguais, vai ser basicamente que já só vai mostrar um caminho único para achar o destino dele. Agora eu vou digitar x2. Pronto. Muito bem, vamos pegar o caminho pelas planícies. Aí vai de novo para aquela história do oásis, para beber a água, aquele processo inicial, tranquilamente. Pronto, aí faz o texto normal, para repetir a aventura. Deixa eu ver se... Infelizmente, quando eu dou o zoom na tela, eu perco um pedacinho do cenário. Aqui assim é o máximo que eu posso dar. Ó. Vou clicar agora no botão caçar. Agora, para conseguir caçar, precisarei de sua ajuda. Vamos fornecer o coeficiente A e a raiz da função quadrática. Esse barulho que está saindo, não sei se vai sair no vídeo, é o som da da zebra, fazendo barulho e correndo. Então, qual é o coeficiente A? Eu vou digitar que é 1. Ah, peraí, se eu digitar que é, eu vou pedir para voltar essa parte. Qual a primeira raiz da função? Vou digitar que é 2. A segunda, menos 5. Menos 6, melhor dizendo. Então, deu o valor de A, x1 e x2. Ele montou a fórmula usando a forma canônica. A forma fatorada, melhor dizendo, da função quadrática. E simplifica essa expressão para a forma geral, que é 1x² mais 4x menos 12. Então ele deduziu quem é B e C usando as raízes e o coeficiente A. Maravilha, agora só precisamos encontrar quem é o x do vértice do vértice. Ele lança a fórmula na tela e informa que essa curva, como A é positivo, possui concavidade para cima, ponto mínimo. Ele vai calcular quem é o vértice. Nesse caso, devemos atacar no vértice. Por garantia, vamos descobrir a posição de interseção com o eixo Y, que é no ponto 0C, ou seja, 0 menos 12.
Chegou a hora de correr atrás da minha presa. Prato do dia vai ser zebra, uma das minhas caçadas favoritas. Aí ele vai pro ponto. Agora é só aguardar o momento ideal para atacar. Então aqui eu não consegui fazer uma animação muito boa no sentido de fazer essa zebra se movimentar e fazer o toque certinho. Aí eu programei para que ela escondesse. Aqui, se você observar na tela, tem uma linha vermelha nos dois extremos, que é onde a zebra estava programada. Eu fiz uma programação que quando ela tocasse na linha vermelha, ela fizesse esse movimento de vai e vem. Deseja realizar outra caçada? Se você disser sim, ele vai voltar para essa tela. Tem um erro aqui, não era para entrar nesse cenário aqui. Eu vou dar uma consertada aqui no cenário. Vou parar aqui e vou consertar no código, que aqui é um erro no cenário, que eu já observei. Na hora que eu acho que estava programando para aparecer as instruções, de alguma forma eu devo ter mexido no cenário. Aí eu vou aqui, ó. Deixa eu localizar. Caçada é a savana. Deixa eu ver. Quando... Aqui tem vários códigos. Deixa eu ver aqui qual é o código. O último código. Ah, pronto. Aqui é o final. Caçada 2, início transmitir start. Eu já sei o que foi o problema. É na hora lá o sistema não leu aqui final. Vou testar de novo para verificar. Mas bora lá, começando a nossa atividade. Deixa eu parar. Deixa eu dar play. Pronto. Como é que vocês vão fazer se vocês quiserem colocar um botão para poder dar iniciar play ou ajuda? Você seleciona um cenário. Se vocês quiserem colocar um título com este efeito que eu coloquei aqui no título para ele ficar aparecendo, você vem em criar. Nesse caso é um texto que eu digitei, então eu venho aqui no desenho do gatinho e venho aqui na opção pintar. Quando eu vou na opção pintar, ele me permite fazer a frase que eu quero do zero. Então, ó, deixa eu botar aqui uma frase só para aparecer. Projeto de matemática. Assim que eu digito, ele já vai aparecendo na tela. Eu só vou procurar aqui posicionar nessa parte onde eu quero. Normalmente eu boto para que ele fique centralizado aqui no eixo. E aqui eu vou e posiciono ele na posição que eu quero. Como aqui a fonte vai ficar um pouco ruim de visibilidade, você troca a cor, ajusta a cor, de forma que ela fique mais visível no ambiente que você quiser. Pronto, coloquei aqui, projeto de matemática, mas ainda não está com a cor muito boa. Deixa eu ver se essa cor aqui vai. Pronto, já melhorou. Agora, como é que você vai fazer para botar esse código aqui? Primeiramente, em eventos, o evento, como eu estou criando uma tela de abertura, ele não vai ser controlado pela bandeira. Então, eu venho aqui em eventos. Quando clicar na bandeira, em todos os seus atores, você vai ter que sempre botar isso aqui. Quando eu clicar na bandeira, o que é que esse evento vai ter que fazer? Eu vou aqui em aparência e vou selecionar a opção esconda. Então, ó, cliquei na bandeira, ele escondeu. Agora, o botão, o comando que está iniciando o meu jogo, eu chamei de starts. Então, eu venho aqui em evento e cliquei na mensagem. Quando eu receber start, que é o meu comando de iniciar jogo, deixa eu ajeitar aqui, não está aparecendo, porque tem vários comandos que eu já criei. Quando eu selecionar start, eu vou mandar ele ir para a posição que eu já programei na tela e vou mandar ele mostrar. Quando agora eu clicar na bandeira, ele já foi e mostrou. Agora, como é que eu faço para dar essa animação de realce? Eu venho aqui, ó, definir o efeito cor. Posso colocar aqui até antes do mostre. Definir o efeito cor. Não é cor que eu quero. O efeito que eu vou procurar aqui, eu não testei o efeito cor ainda, mas o efeito que eu vou procurar, deixa eu puxar aqui mais a posição. Aqui, como eu consigo dar um zoom maior, eu vou procurar o efeito fantasma. O efeito fantasma.
Esse efeito fantasma é que vai fazer com que ele fique aparecendo e desaparecendo. O 0 está dando a ideia de que nesse efeito ele vai aparecer vai aparecer totalmente. Se eu digitar o número 100, que é como fosse a ideia de 100%, e clicar na bandeira, observe que tudo apareceu menos ele, porque o efeito é 100%. Agora, se eu quiser fazer com que ele apareça aqui devagarinho, como eu fiz, basta eu pegar aqui no controle, eu vou usar o controle sempre faço o que? Aí agora eu vou lá de novo na aparência, e como tem a opção efeito de cor para mudar para fantasma, tem uma outra opção aqui, ó, que é efeito mude tanto ao efeito que você escolheu. Só que no caso eu não vou pedir efeito na cor, eu vou pedir efeito. Deixa eu ajustar aqui agora para poder ele aparecer, né? Vou pedir o efeito fantasma. Agora, quanto eu vou pedir o efeito fantasma para mudar? Como eu estou começando com 100, eu vou pedir para que esse efeito vá diminuindo, para que ele vá aparecendo. Aí eu vou botar aqui, ó, menos 1. Aí menos 1. Quando eu clicar aqui agora na bandeira, ó, ele está aparecendo. Se eu achar que está aparecendo rápido demais, observe que o nome do programa ainda está mais devagarzinho. O que é que você faz? Vem aqui no controle e o espere, e você dá um start de espera. Eu programei o meu para 0,05. Quando eu clicar, observe que ele vai aparecendo devagarinho. Então isso aqui é como se fosse dar aquele efeito para você aparecer os textos conforme você vai querendo. É assim que vai fazer aparecer essa opção. Eu vou deixar salvo aqui no meu programa, não tem problema nenhum. Agora, como é que você faz para o botão ser acionado? O botão vai ser básico. Acabei puxando. O botão vai ser basicamente desse jeito. Aí agora, só que eu vou programar para que isso daqui, quando eu clicar em play, ele suma, ó. Ele está aqui na minha tela, ó. Ele está aqui na minha tela ainda. Eu tenho que programar para que ele suma. Então, como é que eu vou fazer isso? Deixa eu clicar aqui de novo na bandeira. Eu estou aqui no código dele, ó. O que é que eu vou fazer? Eu venho aqui em eventos. Quando eu receber, como aqui o comando é o start para iniciar, eu programei vários comandos para mudar. Tem um comando de caça, caça 2, vocês vão vendo nas outras fases como é que vai aparecer. Então, primeiramente, quando clicar no play, ele vai entrar em uma fase que eu chamei de fase 1. Então, ó, quando eu receber fase 1, o que é que esse nome de projeto de matemática vai ter que fazer? Se esconder. Então, ó, quando eu clicar em play, se escondeu todo mundo. Então, toda vez que eu programar, eu tenho que programar essa parte aí. Agora, como é que faz para programar o play? Ou o botão de ajuda? Para o botão de ajuda, eu vou clicar aqui em um cenário que eu não tinha programado ainda e vou botar esse cenáriozinho aqui. Esse cenário vai ser programado o seguinte. Estou aqui na tela. Quando eu clico aqui em cenário e venho aqui na página de códigos, os códigos que estão aqui são códigos de controle de cenário. Então, olha o que ele teve aqui, ó. Quando eu clicar na bandeira, eu programei para esconder todas as variáveis que eu criei e transmitir o comando start. Quando o comando start for acionado, o cenário, quando o start for acionado, o cenário tem que entrar no Canyon, que é aquela paisagem que estava lá, ó. Essa paisagem que é o Canyon. Tem que entrar nesse cenário. Quando entrar comando fase 1, ele entra para o cenário desert. Então, cada comando de recebimento, ele vai escolher um cenário que eu programei. No caso aqui, deixa eu clicar de novo no último cenário. Esse cenário que está aqui na tela, que é o cenário Blue Sky. Eu vou ter que fazer o quê? Quando eu vou criar esse comando agora, ó. Quando eu receber uma nova mensagem, como é que a nova mensagem eu vou chamar? Eu vou chamar essa nova mensagem de ajuda. Quando eu receber nova mensagem de ajuda,
O cenário em aparência, eu vou mudar o cenário para Blue Sky. Então mude o cenário para Blue Sky. Se eu tiver com o cenário na tela, o nome dele já vai ser ativado na hora. Se ele não tiver com o cenário na tela que eu quero, eu tenho que selecionar dentro do menu de seleção o cenário que eu estou procurando. No caso, Blue Sky, menu ajuda acionado, ele vai entrar no Blue Sky. Aí agora eu vou programar o meu botão. Deixa eu aqui na tela de bandeira para iniciar. Aqui já estou na tela. Eu vou aqui no gatinho do ator. Vou selecionar um ator. Então eu posso criar um botão do zero ou eu posso criar um botão do sistema. Eu vou aqui no sistema do Squash, que ele já tem algumas opções de botão. Inclusive aquele que eu peguei, ó. Esse botão aqui mesmo. Vou pegar ele. Vou posicionar ele já um pouco abaixo do outro para ficar mais fácil. Vou aqui em fantasias. Eu aqui no botão eu tenho essas duas cores para poder dar esse efeito aqui. Eu posso chegar simplesmente aqui e mudar o efeito da cor. Essa cor aqui eu não quero mais cinza. Eu posso mudar para esse estilo aqui de 2 tons de cores. E dá um efeito diferente nesse botão. Então quero o botão, essa parte externa dessa cor, a parte interna do botão eu quero mais dessa cor. Aí no outro botão eu posso pegar e se eu quiser dar o efeito de dentro fora, ou seja, essa cor da borda fique na parte interna e a parte interna fique na borda, se eu quiser esse efeito, basta pegar a última cor que eu peguei e com o preenchimento aqui, ó, ele já copia a parte externa. Se eu quiser pegar agora a cor interna, basta eu vir aqui e selecionar com o pincel a cor interna que eu programei, ele copiou, eu vou lá na borda e copio e ele fica já com efeito. Agora, se eu quero botar um texto, eu boto aqui, ó, ajuda. A cor não saiu boa porque a cor que ele está copiando é a última cor que estava aí. Então eu vou agora, seleciono a cor que eu quero, a intensidade que eu quero. Pronto, quero essa cor, ajuda. Aí para facilitar, eu deixo ele no centro aqui. Pronto. Eu escolho a fonte Pixel, Handic, Maker. Então vocês vão escolher a fonte que fica melhor. Curly. Como eu trabalhei o primeiro botão com Pixel, eu vou deixar em Pixel. Vou no segundo aqui e vou digitar também ajuda. Mas tem um truque aqui, ó. O texto, se você clicar nele e ficar com essa seleção e fazer o famoso Ctrl C, Ctrl V, ele vai copiar exatamente na mesma posição na outra tela. Pronto, o botão ajuda já está pronto. Deixa eu localizar ele. Vou reduzir aqui um pouquinho mais essa tela para eu localizar aqui o código, ó. Botão ajuda. Eu vou mudar até o nome aqui dele de botão 3 para ajuda, para ficar mais fácil de eu localizar depois. Agora eu vou aqui nos códigos. Qual é o código que eu vou programar? Sempre começando. Quando a bandeira for clicada, ele vai fazer exatamente o que primeiro? Vai se esconder. Esse botão só precisa se esconder. Quando ele receber o comando Start, quando o comando Start for acionado, o que é que eu quero que ele faça? Eu quero que ele apareça naquela posição que eu já programei aqui na tela. Então eu vou lá, eu já deixei na posição que eu queria, vá para essa posição. Pronto. Além de ir para essa posição, o que é que eu vou fazer para ele? Deixa eu pescar aqui agora o que é que eu tinha feito no Play. Pronto. Cadê ele? Pronto. Eu vou programar o seguinte. Quando eu apertar a bandeira, deixa eu aumentar aqui, ó. Quando eu apertar a bandeira, vem o nome, espera um pouco, depois vem o play. Depois vai vir o ajuda. Então eu vou programar um tempo de espera. O primeiro esperou 2 segundos. Esse aqui eu vou botar 2.2 segundos. Então, ele vai esperar. Mas vai fazer o quê? Não está aparecendo ainda. Eu vou mandar ele
aparecer. Por que ele não está aparecendo ainda? Porque o comando da bandeira está mandando esconder. Eu preciso em algum momento mandar ele mostrar. Quando eu clicar, ó, espere 2.2 segundos e aparece. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer com que ele fique piscando como está aqui. Para fazer esse piscando, do mesmo jeitinho que a gente fez com o nome do texto. Só que em vez de ir reduzindo a fonte, eu vou pedindo para reduzir. Nesse caso aqui, trocando fantasia, melhor dizendo. Então, eu vou aqui no sempre. Vá para a próxima fantasia. Só que quando eu faço isso desse jeito, olha o que aparece. Fica com esse piscando direto. Então, eu vou fazer o que? Sempre próxima fantasia. E vou mandar dar um tempo de espera. E espere 0.5 segundos. Aí, ó, o efeito já está diferente. Aí você vai ajustar o tempo. Como eu botei play tudo maiúsculo, aconselho você botar as outras fontes do botão ajuda também em maiúsculo. Pronto, já está programado. Agora eu tenho que programar o que é que o programa vai fazer quando eu tocar nele. Quando eu toco em play, começa. Quando eu toco nele, aí eu venho aqui, ó, evento. Quando este ator for clicado, agora sim vem a função dele. Quando ele for clicado, o que é que eu tenho que fazer com ele? Deixa eu pescar aqui no play de novo. É porque são vários comandos, né? Pronto, justamente. Era esse efeito aqui que eu botei. Olha o efeito que eu botei no play. Reduzir 10 no tamanho, esperar 0,1 segundo, aumentar 10 no tamanho, esperar 0,3 segundos, para você visualizar o efeito de aumentar de novo e transmitir o comando fase 1 e depois esconder. Nesse caso aqui do botão play, quando o que é que ele vai fazer mesmo? Ele vai mudar o tamanho. Então é a aparência dele que está sendo alterada. Então, ó, mude menos 10 no tamanho. Espere 0. Espere 1 segundo. Eu vou deixar com 1 segundo. O outro tempo eu deixei com quanto tempo? É bom a gente deixar sempre com o mesmo tempo. É 0,1 segundo. 1 segundo é muito tempo no jogo. 0,1 segundo. Espere 0,1 segundo. Vou mandar duplicar esses dois códigos para que agora eu só faça o quê? Mudar o nome para 10 positivo e aumentar esse tempo aqui para 0,3. Ó. Quando esse botão for clicado, ó. Ó a ideia de botão clicado. Ele reduziu um pouquinho o tamanho. Então, ele já está aqui executando, ó, reduzindo um pouquinho o tamanho. O botão play, só que ele está reduzindo o tamanho e o botão já veio com tamanho de 80%. Deixa eu botar 100% para poder ficar do mesmo tamanho, ó. Ele reduz e volta, ó. Vai para 90 e depois volta para 100, ó. E agora, depois que clica, ele vai fazer o quê? Vai esperar 0,3 segundos e vai no evento, vai transmitir a mensagem ajuda. A mensagem ajuda é para ele entrar na tela do cenário de ajuda, onde eu vou botar meu texto de mensagem. Só que depois que ele transmitir, ó, eu vou clicar nele, ele entrou e ele não fez o que tinha que fazer. O que ele tinha que fazer quando entrar no menu? Fazer a opção esconder. Então, eu tinha que vir aqui em esconder e colocar aqui. Vamos lá de novo, ó, do zero. Começou, apareceu. Quando eu clicar no botão ajuda, o botão ajuda sumiu, mas os demais não sumiu. Por que não sumiu? Porque esse botão e esse cenário eu cliquei agora. E o cenário primeiro, quando eu clico em alguma coisa, ele tem que ir para o segundo cenário e eu tenho que programar o que é que ele faz do primeiro para o segundo cenário. Então, eu vou lá na opção de play, vou lá no comando play e tenho que inserir agora aqui no play o comando controle, ou melhor dizendo, evento, e tenho que programar, ó, quando eu receber o comando ajuda, eu tenho que fazer o que com esse botão? Esconder. Pronto. O que é que mais eu tenho que esconder? O nome projeto de matemática. Aí venho aqui, ó. Quando eu receber ajuda,
O que é que eu tenho que fazer? Esconder. Vou aproveitar aqui e vou duplicar. Ó. Pronto. Aqui agora, ó, quando eu dou play, ajuda. Só falta agora o texto, o título. Eu vou aqui no título e vou mandar esconder. Só que em vez de eu ir lá fazer, eu vou pegar isso aqui mesmo e vou mandar duplicar. Ó. Só que quando eu receber fase 1, não. Agora eu vou trocar o nome para, em vez de fase 1, eu vou chamar isso aqui de... Cadê a opção que eu tinha colocado? Ajuda. Cadê a ajuda? Aqui, ajuda. Quando eu receber ajuda. Então aqui já está programado, ó. Play e ajuda. Quando eu clicar em ajuda, entra no cenário de ajuda e aqui eu vou aparecer o textozinho que eu quero e eu posso botar um botão aqui agora, depois, para que quando a pessoa termine de ver o ajuda, ele clique e volte para esta tela aqui. Como é que faz para clicar o botão e voltar para esta tela? Vai gastar muito tempo para eu fazer ele. Eu vou aqui no botão voltar. Deixa eu entrar aqui no Lion. Deixa eu ver onde é que está o comando do voltar. Tem vários comandos aqui em Lion. Pronto, deixa eu entrar aqui no botão voltar. Ó, o botão voltar apareceu aqui na tela. Como é que eu faço para esse botão aqui clicar nele e ele voltar para a tela da construção da equação, que era onde ele estava programado? Vou clicar de novo nele. Ele não está aí aparecendo. Deixa eu botar. Pronto, eu tenho que entrar no cenário dele. Deixa eu ver qual é o cenário dele. O cenário dele é o Oasis. Então, quando eu entrar no Oasis, pronto, o botão voltar não quer aparecer agora. Deixa eu ver como é que está mesmo o comando. É para entrar no Oasis. Quando eu receber o Oasis, pronto. Aí vai executar aqui o código. Que quando ele recebe o Oasis, aí ele vai transmitir uma mensagem voltar para o botão voltar aparecer na tela como o botão de ajuda que a gente teve. Então, ó, cadê? Pronto, o botão voltar. Como é que eu faço para programar esse botão para ele voltar para a tela inicial? Deixa eu ir aqui no código do botão voltar. Para aqui o programa. Aqui, ó, programei o botão voltar. Do mesmo jeito que eu programei o botão ajuda. Desenhei ele, botei o textozinho, posicionei aonde eu queria. Aí eu venho aqui e lancei, ó. Quando eu vou aqui em eventos, quando eu receber, aí eu programei a nova mensagem que eu queria, chama-se voltar. Programei aonde o botão tinha que aparecer, que eu já deixei, peguei o vá para, mostre, sempre espere um tempinho e troque a fantasia. Para quê? Para que ele dê esse efeito na fantasia de trocar o botão. E o efeito é o mesmo, ó. Quando o ator for clicado, mude menos 0,10 no tamanho, espere 0,1 segundo, aumente 10, 0,3 segundos e transmita reiniciar e depois esconda ele. Quando ele transmite reiniciar, ele volta para pedindo os coeficientes da função. Ó, uma coisa que você também pode fazer é esse chamado meus blocos lógicos. Eu tenho aqui, deixa eu ver se ele aparece. Eu não tenho aqui nenhum bloco lógico para esse comando. Eu posso criar um bloco lógico. Toda vez que eu fizer repetir esse comando, eu posso criar um bloco lógico para que ele repita esse comando várias vezes. Como aqui para cada elemento é 1, eu posso pegar esse código e colocar aqui na mochila. Que o Scratch também tem essa mochilinha de código. E carregar ele aonde eu quiser. Então, por exemplo, eu posso pegar esse código aqui. Já que ele é todo igual, eu posso pegar ele, arrastar para a mochila e carregar ele aqui na mochila. Aí eu vou, por exemplo, aqui no menu ajuda. Eu estou no ajuda. Eu quero pegar esse código, quero fazer esse código aqui e a única coisa que vai mudar é a transmissão de ajuda para outra função. Como é que eu posso fazer? Posso pegar esse código que eu copiei, ó, trazer de volta da mochila. Deixa eu reduzir aqui o tamanho da mochila. E ele vai copiar aqui de novo, ó.
Só que aqui ele está mandando por reiniciar. Aí eu vou e troco para ajuda. É uma forma de fazer mais rápido. Deixa eu jogar fora, que eu não quero. Pronto. Como é que vocês vão fazer o botão para mudar de fase? Caçar é o botão que eu tinha programado na tela para ele entrar na fase de caçar. Como é que faz? Do mesmo jeito, ó, quando eu receber caçar, vá para a posição que eu programei o botão, mostre, sempre, reduza, espere um tempinho para trocar a fantasia. Quando o botão for clicado, faça aquele efeito, transmita caçar 2. Por que eu chamei caçar 2? Porque eu programei o botão chamado caçar, e o que o meu personagem vai fazer quando receber, quando for clicado, ele vai caçar. Então eu não podia mandar o comando caçar de novo. Aí eu cheguei e chamei caçar 2. Depois é que eu observei que tinha esse erro. E quando, se a pessoa clicar o botão voltar, ou seja, quando ele recebeu o botão voltar, fazia o quê? Quando ele for clicado, ele vai reiniciar. Então no botão caçar, eu tive que colocar quando ele for reiniciar, esconda o botão, porque senão ele vai aparecer. Então basicamente, para vocês fazerem um jogo, vai ficar desse jeito. Agora vamos ver a parte das fórmulas aparecendo. As fórmulas vão aparecer quando, do mesmo jeito que eu botei lá, ó. Primeiramente, quando for clicado a bandeira, tudo tem que mandar esconder. Todos eles, ó. O desenhozinho do caminho que eu coloquei, ele não está aparecendo aqui agora, deixa eu mandar parar. O desenho do caminho que eu programei para aparecer, que é o caminho X1, X2, que eu chamei caminhos. Vá para a posição, mude a fantasia para caminho X1 e X2 e mostre quem é esse caminho. Esse desenho aqui, ó. Eu programei para que o caminho X1, X2 aparecesse na tela e o caminho X1 igual a X2 aparecesse também. Então só fiz dizer qual era a fantasia que eu queria que aparecesse naquele local. Aí eu vim aqui no código. Quando eu receber caminhos, mostre X1 e X2. Quando eu receber caminho único, quer dizer raiz única, mostre a fantasia caminho único. Quando eu receber oásis, que é para onde o cenário vai, ele vai esconder esse desenho, essa fantasia. Pronto. A fórmula é a mesma. Eu programei para que o leão grite. Quando o leão gritar, ele deve mostrar esta fórmula da equação do segundo grau. Quando ele receber o botão reiniciar, ele deve esconder essa fantasia. E eu programei para que o delta, a fórmula das raízes, a forma canônica, que é essa forma do ax1, x2, aparecesse, a função do segundo grau, que é ax² mais bx mais c, a fórmula do vértice aparecesse, tudo em uma única fantasia. E quando eu receber presa, ele vai esconder, porque aí eu programo para que aquela única fantasia fique alterando de acordo com a minha necessidade, e quando eu mandar o comando de esconder, ela esconde toda ela, em vez de eu ficar mandando esconder vértice, esconda a fórmula 1, a fórmula 2, então ele vai fazer desse jeito. Aí você, na hora de programar a zebra, por exemplo, que eu fiz aqui, é isso aqui que eu chamei, ó, meus blocos. Criar um bloco lógico, eu criei um bloco lógico chamado zebra e fiz a programação. Essa programação aqui de caçar, a zebra esperar 1 segundo para aparecer, efeito de fantasma 0. Por que eu programei o efeito de fantasma 0? Porque quando o leão abocanha a minha zebra, a zebra tem que sumir com a ideia de que ele comeu a zebra. Então eu botei o programa fantasma 0 para começar. O que esse fantasma 0 vai dizer? Ele vai aparecer em 100% na tela, bem visível. Quando a minha zebra é mordida, é demolida, é engolida, o meu efeito fantasma 0 vai mudar. Ó, eu não precisava nem ter colocado aqui. Defina efeito fantasma 0. Não preciso dele aqui, por quê? Porque eu já coloquei ele aqui no começo. Por que eu coloquei no começo e coloquei no final? Porque primeiramente eu tinha colocado aqui no final e visto que quando eu executava, o fantasma ele sumia da tela. Só que quando eu reiniciei o jogo, ele não estava mais na tela. Aí eu fui e coloquei no começo. Agora que eu observei que estava em 2 lugares, eu vou tirar ele daqui e vou mandar aqui, ó, mude sem ao efeito. No caso, eu poderia
mandar um comando de sempre, que eu acho que vai dar um efeito até melhor. Deixa eu botar aqui um efeito de sempre. Sempre. E o transmitir vai ter que ficar aqui mesmo. Se eu colocar o sempre, o final aqui vai ficar transmita menos 25 ao efeito fantasma. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Para ele entrar aqui, eu tenho que ir aqui no leão. Eu já estou no nível caça. Deixa eu mudar aqui o cenário. Deixa eu escolher o cenário já da caça. O cenário da caça. Deixa eu ver. É a savana? Não. É essa daqui. O cenário de caça. Aqui tá com zoom. É esse cenário aqui que eu já botei o sinal de menos e mais. Aí agora o que é que eu vou fazer? Deixa eu entrar aqui no código da zebra. Não, da zebra não. Quero do leão. Aí deixa eu ver aqui agora o oásis. Deixa eu clicar aqui na bandeira, clicar em play. Ó, o botão ajuda está aparecendo. Eu tenho que ir aqui em ajuda e verificar o que aconteceu aqui, ó. Quando o autor clicar, transmita ajuda. Quando der start, faça ele aparecer. Mas eu não programei o que é que acontece quando entrar na fase 1. Então, quando entrar na fase 1, ele tem que esconder. Pronto. Aí agora, ó, o botão play é acionado, ele escondeu. Pronto, eu vou parar aqui. Deixa eu ir para o meu ambiente oásis. Por que é que você fez assim, professor? É porque desse jeito eu consigo mudar o cenário mais facilmente e entrar direto no código do leão na parte do oásis. Porque eu botei um único ator para fazer tudo. Então aqui no oásis, cadê? Não, o oásis não, ele já está no ambiente de caça. Pronto, aí ó, no ambiente de caça, zerou os coeficientes, zerou as raízes, programei para ele ficar nessa posição que ele está. Aí ele já começou até a interação, apontou para a direção 90, escolhi a fantasia que ele começa, reduziu o tamanho para poder dar uma ideia de um tamanho menor na tela, mostrar e começou a dizer: quando transmitir função canônica, ó, eu vou executando, ele vai mandar um texto, vai transmitir a função, o nome canônica, aparece a fórmula canônica, na verdade aqui é a forma fatorada, eu botei, acho que eu botei o nome errado, vai mandar os textos e vem aqui, ó, isso aqui foi um pulo no gato que uma das equipes tinha feito na construção do trabalho 1. Esse pulo no gato seria mais para o trabalho 2. Se A for menor que 0 ou A maior que 0, repita até que A seja menor que 0 ou maior que 0. Então, se eu digitar aqui 0 no valor de A, ele vai continuar repetindo até que eu digite um A negativo ou um A positivo. Eu vou digitar A negativo. Aí ele guarda o número A e mostra. Aí ele vai para a primeira raiz, que é 1. Vai para a segunda raiz, que é 5. Aí ele vai, monta a fórmula. Por isso que eu tinha botado ali com os parênteses. Ó, eu botei colchete porque eu precisava botar um parêntese no x1 e um parêntese no x2, para que ele apareça como sempre dentro do parêntese. Ó, minha zebra não está executando, porque como eu mandei ele fazer mais rápido, eu entrei dentro do comando do leão, né? Então o leão começou a executar o comando caça, mas ele não. Aí aqui, como é que calcula o valor de B? O valor de B eu deduzi através da fórmula da soma. A soma das raízes x1 mais x2, como é que calcula? Menos B sobre A. Aí então eu montei a fórmula. Como é que calcula o produto das raízes C sobre A? Então eu manipulei a fórmula e fiz com que ele calculasse o valor de A, B e C. Aí ele vai e reescreveu a fórmula,
botando bx mais c dentro do parêntese. O a não coloquei porque não era necessário. Mandou a fórmula do vértice aparecer na tela. Fez o cálculo do delta e mandei colocar, ó, fez o cálculo do delta, não apareceu na tela porque na tela eu quero é o x do vértice, mas se eu quiser, basta eu vir aqui em variáveis e selecionar a opção mostre a variável. Eu vou encaixar aqui, depois que ele faz o cálculo do delta, eu vou mandar ele fazer, mostrar a variável delta. Aqui tem o erro, eu já sei qual é esse erro. Esse erro está naquele acréscimo que a gente fez lá, ó. Quando transmitir final, ó. Apareceu esse erro nessa parte do códigozinho que eu botei o sempre, ó. Por causa disso aqui, ó, o errozinho, ó. Só pelo fato de eu colocar, ó, já sei que tem um erro. Aí ele vai continuar agora. Quando ele muda menos 25 no efeito, não some da tela. Mas se eu botar menos 75, a zebra vai ficar mais invisível. Eu queria fazer com que o leão ficasse tipo numa tocaia, escondido. Mas não consegui fazer de jeito nenhum. O melhor jeito que eu consegui foi essa daqui. Agora que eu observei que minha imagem estava ocultando aqui alguns valores dos coeficientes, viu? Mas isso aqui não compromete nada para vocês. Prontinho. Aí com isso aqui é menos 100. Se a pessoa responder não, programou para ele mandar uma mensagem e encerra o jogo com a tela de inicialização. Só que eu tenho que programar para que a zebra, quando fizer isso, ela esconda. Pronto. Então vai finalizar o jogo. Com isso terminamos.